Eu quero cumprimentar a todos os meus irmãos com a paz do Senhor. Bem-vindo mais uma aula bíblica da nossa escola dominical. Na manhã de hoje nós vamos estudar a lição de número 6, 10 de maio de 2020. Tem como título As Condições do Gentio sem Deus. O nosso textuário nos diz assim: portanto, lembrai-vos de que noutro tempo ireis gentios na carne, chamado incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, versículo 11. Verdade prática. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendente de Abraão, herdeiro das promessas. A leitura bíblica em classe está nas cartas de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao 12, Romanos, capítulo 4, versículo 12 ao 14. O pacto de Deus com Abraão incluía a circuncisão. A fé tinha que ser confirmada com este sinal na própria carne. Diferentemente, os gentios viviam sem qualquer compromisso com esse regulamento. Eles viviam sem Cristo, fora da comunidade de Israel, alheio às promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Essas notáveis diferenças deixaram o gentio excluído do reino de Deus. Porém, Deus tinha um plano de salvação para os gentios desde a fundação do mundo, como Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, que nos diz assim, a partir do versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 6, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradável a si mesmo, amados. Então, Deus já havia elegido o gentio e a todos quantos crescem nele antes da fundação do mundo. E aí nós vemos, o primeiro tópico da nossa lição é chamado circuncisão. O conceito de circuncisão a circuncisão era um meio pelo qual o judeu tornava-se participante da aliança de Deus com Abraão. Aqueles que não tinham o sinal da circuncisão era tido como incircunciso, ou seja, imundo, ou seja, não era participante da aliança. Essa cirurgia, esse procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiro, comprado a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso perante o povo judeu. Então nós vemos que esse procedimento ele era realizado no 8º dia de vida do nascido em Israel. Todos quantos, tantos nascidos quanto os estrangeiros que queriam fazer parte da nação de Israel, mesmo sendo adulto, tinha que ser circuncidado. Mas o apóstolo Paulo mostra agora também, no sentido religioso, o significado religioso da circuncisão. Apontava para a santificação, como está em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam ligadas à sexualidade, a circuncisão era feita no órgão reprodutor masculino, simbolizando a reprodução de uma raça pura. A circuncisão apontava para a santificação, como está em Êxodo, que nós já mencionamos,
capítulo 19, versículos 5 e 6. O terceiro pontinho do tópico primeiro, a circuncisão, Paulo revela agora que era feita no coração, orientando os cristãos de Éfeso, gentios, que a verdadeira circuncisão é feita no coração, era espiritual e não apenas física, porque a deles não era espiritual. Nós vamos estar lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo de número 11, que nos diz a palavra de Deus, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Então nós vemos que a verdadeira circuncisão agora, ela é feita no coração, através do arrependimento, da regeneração do novo homem agora em Cristo. É aquilo que Paulo escreve também ao segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele nos alerta, dizendo, nos ensina, dizendo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Também no livro de Efésios, Paulo ainda alerta, nos ensina, através da palavra de Deus, capítulo 4, versículo 22 a 24, que nos diz assim a palavra de Deus, que quanto ao trato passado vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então veja bem que a circuncisão agora, ela tem que se dar no coração. Não mais necessitamos daquela prática que era feita no tempo da lei, no tempo de Moisés. Aí nós vemos também o quarto ponto do primeiro tópico, diz assim, a circuncisão na nova aliança, no novo, tudo é novo. As questões físicas relacionadas à promessa feita a Abraão adquiriam o conceito espiritual, e a salvação é pela graça, sem mérito algum. Então a salvação, ela é adquirida pela graça, sem nenhum mérito do homem. A Bíblia diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. O segundo tópico da nossa lição diz assim, estranho ao conceito da promessa. Uma vida sem Cristo, Paulo lembra aos cristãos gentios que, quanto não tinha Jesus, vivia sem esperança, incircunciso de coração, alheio aos conceitos feitos com Abraão, mas agora são participantes da promessa. Então eles viviam totalmente alheio, as promessas que Deus tinha feito a Abraão, não conhecia Deus, como era o nosso caso também, não conhecia o Senhor. Mas hoje nós somos também herdeiros das mesmas Segundo ponto, do segundo tópico, separado da comunidade de Israel, o pacto era reiteração da promessa messiânica aos gentios, que não tinha noção do pacto. Gênesis 12, versículo 1, até o versículo 3, Atos capítulo 13, versículo 32 ao 37. Agora é conhecer o amor de Deus, revelado em Cristo, os alienados ao pacto das promessas, os gentios sem Deus, desconheciam os pactos de Deus estabelecidos com os patriarcas de Israel, que são os pactos abraâmicos, Gênesis 12, 1 a 3, o pacto mosaico, Deuteronômio 28, de 1 a 14, e o pacto davídico, que está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13 a 16. As condições dos gentios, além de viver alheio às coisas de Deus, eles não tinham esperança. Era a situação dramática, a situação do gentio, da mesma forma era a nossa.
e é de todos aqueles que não conhecem ou ignoram o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Então eles viviam desprovidos da esperança. Paulo, escrevendo aos gentios, demonstra a expectativa na confiança das promessas. Esperança essa que os gentios não tinham antes de conhecer a Cristo. E isso está lá na primeira carta, primeiro livro de Crônica, capítulo de número 29, versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: porque somos estranhos diante de ti, como a sombra são nossos dias. Sobre a terra não há outra esperança. Não há outra esperança sobre a terra, a não ser na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa era a condição dos gentios e também de todos aqueles que não conhecem o amor de Deus. Segundo ponto, também do terceiro tópico: sem Deus no mundo, os gentios de Éfeso, bem como os demais gentios, vivia sem o conhecimento das bênçãos que estavam prometidas àqueles que aceitassem o Salvador, ainda que o plano de Deus era que a graça alcançasse também os gentios. Isso foi estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Chegamos para a conclusão da nossa lição, que nos diz: no outro tempo éramos incircuncisos ou estranhos, estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados aos conceitos da promessa, desesperados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou o nosso coração e aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa, revelou-nos a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o santo nome para sempre do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, chegamos mais no final de mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe a todos e que Deus possa falar melhor, que o Espírito Santo possa revelar, expressar melhor nos corações de cada um de meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade nesta manhã, participar de mais uma aula da nossa escola bíblica dominical e convidando vocês para domingo que vem. Nós temos uma lição muito importante que será estudada na próxima aula, que é a lição de número 7, 17 de maio de 2020. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, sem Deus, sem Cristo, não há como o homem ter encontro com Deus. O único meio do homem chegar a Deus é através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, e eu agradeço a rica oportunidade nesta manhã, que foi me dada de lecionar, meus irmãos, a palavra de Deus. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esta tão grande oportunidade nesta manhã de nos aprender mais uma porção da palavra de Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, querido Pai, nós te louvamos, agradecemos, Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, de mais uma escola bíblica dominical. Ó Deus, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de mais uma vez nós aprender a Tua palavra. E que nesta manhã o Senhor visite cada um de meus irmãos e que Teu Espírito Santo, Pai, possa revelar essas verdades em cada vida, em cada coração. Eu te peço, eu te agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, aquele que reina para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.